E aí, tudo bem? Imagina você lá nos anos 80, 90, lendo um gibizinho, uma historinha do Doutor Estranho. Aí você vem para os dias atuais, está passando o filme Doutor Estranho. Que comparação você faria? O que você entendeu, não ia? E quais as diferenças que você veria entre o filme e a história em quadrinhos? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Nos anos 80 eu tinha coisas do Doutor Estranho aqui, ó. Ele saía na Heróis da TV. Alguns números em que ele aparece na capa. Depois começaram a sair as graphic novels da Abril, já mais nos anos 90. Aí eu comprei essa aqui, a Shambhala, que é bem legal. Vale mais pelos desenhos, né, pintados aqui pelo Dan Green, do que pela história em si. E a Panini publicou há pouco tempo com capa dura. Depois saiu esse aqui, que pra mim é a melhor história do Doutor Estranho que eu já li, que é Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento, que é escrita por Roger Stern e Mike Mignola. Os desenhos são sensacionais, a história é sensacional e a Panini já publicou também em capa dura. E mais recentemente eu fiquei conhecendo a fase clássica do Steve Ditko, que essa sim é legal. Eu preciso dizer para vocês que na época que eu lia essas que saíam na Heróis da TV, era aquela historinha que tinha vontade de pular, sabe? Eu falava, puta, é muito chato esse Doutor Estranho. Aqui eu vi como o personagem podia ser interessante, com a abordagem de Steve Ditko, como ele representava as dimensões, uma coisa meio psicodélica, isso aqui é bem legal. E acabou de sair esse aqui, Doutor Estranho, Uma Realidade à Parte. Isso não é do Steve Ditko, é do Steve Englehart e Frank Brunner. Eu ainda não li, espero que não seja chatinho como aquelas que eu li nos anos 80, que seja legal, como a fase do Ditko. Lógico, como eu já falei, a gente está falando aqui de anos 80 e anos 90 comparado com o filme, né? Então eu não vou comparar com a HQ O Juramento, que tem bastante semelhança com o filme, mas é depois do ano 2000, vou me concentrar aqui nas histórias mais clássicas. Eu só vou falar dos personagens que foram criados antes do ano 2000, tá? Então tem dois personagens que aparecem no filme, que se chamam Nicodemus West e Tina Minori, que eu não vou falar deles porque eu estaria lá nos anos 80, teria vindo para cá, eu não conheceria. Para falar bem a verdade, eu não conheço mesmo. O Doutor Estranho, lógico, é interpretado por Benedict Cumberbatch. A primeira aparição, né, do Doutor Estranho foi em Strange Tales 110, de 1963. Ele foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. A maioria dos personagens que a gente vai falar aqui foram criados por Stan Lee e Steve Ditko. E a primeira aparição do Doutor Estranho na melhor qualidade que você vai encontrar aqui no Brasil tá aqui, ó. Coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, número 31, a edição do Doutor Estranho. No filme, qualquer fã das antigas ia reconhecer ele de cara, ele está muito bem caracterizado. O Cumberbatch interpreta muito bem, você reconhece ali o Doutor Estranho. A única diferença são aquelas famigeradas piadinhas que tem que ter em todo o filme da Marvel. Então o Doutor Estranho faz piadinha, e isso fica muito fora do personagem que a gente conhece das HQs, que é um cara mais sério, ainda mais fazendo piadinha com Beyoncé, coisas que jamais caberiam ali na boca do Stephen Strange. O Barão Mordo é vivido no filme por Chiwetel Ejiofor. A primeira aparição do Barão Mordo foi em Strange Tales 111, de 1963. Essa história está inédita aqui no Brasil. Também é criação do Stan Lee e Steve Ditko. No filme, além da diferença óbvia aqui de etnia, né, colocar um ator negro, o Barão Mordo tem motivações diferentes na HQ e no filme. Na HQ ele era um discípulo do ancião que fica com ciúmes por Stephen Strange estar se destacando e provavelmente ele iria se tornar o mestre das artes místicas. Então ele faz de tudo ali para sabotar o Stephen, para acabar com ele. No filme ele é um aliado da anciã, no caso, e do Stephen Strange. Só no fim do filme que ele se desilude com a questão da anciã ter usado magia negra para proteger o mundo e resolve acabar com os magos do mundo. Mas isso acontece bem no finzinho do filme. Durante todo o filme, Barão Mordo é um aliado. A personagem Christine Palmer é interpretada por Rachel McAdams. A primeira aparição da Christine Palmer aconteceu na revista Night Nurse, número 1, de 1972. Ela foi criada por Jim Thomas e Win Mortimer. Essa história foi publicada no Brasil na revista Enfermeira da Noite, número 1, da editora Gorrion, em 1973.
Nas histórias em quadrinhos ela era uma enfermeira mesmo, que ficava trabalhando em plantões noturnos. Essa revista foi criada para o público feminino, então ela não era uma super-heroína, ela era realmente uma enfermeira, tinha vários problemas ali, tinha os casos amorosos dela e tal. Não deu certo, essa revista só durou 4 edições, e no filme ela é o interesse amoroso, ele é uma colega de trabalho na medicina ali do Stephen Strange. Nessa época, anos 80 e 90, eles não tinham nenhuma relação, esses personagens. Não sei se depois do ano 2000 eles passaram a ter nas histórias em quadrinhos, mas nessa época que eu lia, não. O Wong está no filme e é interpretado por Benedict Wong. A primeira aparição do Wong também foi em Strange Tales 110. No filme, ele é um bibliotecário lá onde todos os magos ficam, lá em Katmandu. Ele cuida da biblioteca e depois ele acaba se tornando um aliado do Doutor Estranho. Nas histórias em quadrinhos ele é o servo do Doutor, ele fica ali no Sanctus Sanctorum cuidando da base ali do Doutor Estranho. Mads Mikkelsen interpreta Caecilius. Esse personagem apareceu pela primeira vez em Strange Tales 130 de 1965. Ele também foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. Essa história está aqui, ó, nos clássicos da Salvat número 3 do Doutor Estranho. Nas histórias em quadrinhos ele é um personagem menor, ele é só um servo do Barão Mordo. E aqui, não, ele é um mago dissidente no filme e ele quer trazer Dormammu trazer ele da dimensão negra aqui para nossa realidade, para ele tomar o planeta inteiro. A anciã é interpretada por Tilda Swinton. Nos quadrinhos é um homem, é um ancião, que apareceu pela primeira vez também em Strange Tales 110 de 1963. Nas histórias em quadrinhos ele é um velho oriental, que é o mago supremo, que treina o Doutor Estranho. E no filme é a mesma coisa, só que é uma mulher. Eles não quiseram cair no estereótipo do velho mago oriental, então colocaram uma mulher. O Dormammu aparece no filme. O Dormammu, por incrível que pareça, ele também é interpretado, a voz dele é interpretada por Benedict Cumberbatch. A primeira aparição do Dormammu foi em Strange Tales 126 de 1964. Ele foi criado também por Stan Lee e Steve Ditko e essa história foi publicada em formato americano aqui, ó. Coleção Histórica Marvel, Os Defensores, número 2, a edição dedicada ao Doutor Estranho. No filme, ele é um pouco diferente porque na história em quadrinhos ele tem um corpo físico e no filme aparece só uma cabeça flutuante, mas algumas vezes nos quadrinhos também aparece só uma cabeça flutuante. E a outra diferença é que nas histórias em quadrinhos ele tem uma cabeça em chamas e no filme é um outro tipo de efeito, não são chamas, né? Um efeito visual ali para caracterizar o rosto do Dormammu. Na hora que Stephen Strange entra com o Barão Mordo naquele santuário ali em Katmandu, o Barão Mordo fala para ele que o The Ancient One, que era o Mago Supremo ali. Em inglês não tem gênero, nem masculino e feminino, mas em português tem ancião e anciã. E o Stephen Strange ele se confunde, ele acha que a anciã, ou ancião no caso, é um velhinho, um mago bem típico, assim, com um bigodão. Esse personagem no filme se chama Amir. E ele existe nas histórias em quadrinhos, mas em outro contexto. Ele apareceu pela primeira vez em Strange Tales 111 de 1963. Nas histórias em quadrinhos ele era um servo do ancião que era controlado pelo Barão Mordo e acabava tentando envenenar o ancião. No filme ele só serve para essa piada aí do Strange achar que o ancião é aquele típico velhinho sábio oriental e depois ele vê que é uma mulher. Tem um personagem chamado Daniel Drum, ele é interpretado pelo ator Mark Anthony Brighton. Esse personagem apareceu pela primeira vez em Strange Tales 169 de 1973. Ele foi criado por Len Wein e Gene Colan. Essa história está aqui, ó. Saiu recentemente em Marvel Horror, aqui da coleção preta da Salvat, é o número 21 dos clássicos. Que é a primeira aparição do Irmão Voodoo, um personagem um pouco obscuro, que era um personagem que lidava com magia negra e tal, que também é do mundo místico. E como aparece o irmão dele acaba morrendo no filme, a gente fica aqui pensando, será que uma hora ou outra eles vão trazer esse personagem que surgiu nos anos 70, o Irmão Voodoo, será que ele vai aparecer nos filmes? E nas cenas pós-créditos aparece o Thor.
Vamos aqui chover numa olhada, né? Ele é interpretado por Chris Hemsworth, quem não sabe. Ele apareceu pela primeira vez em Journey into Mystery 83, de 1962. E ele foi criado por quem? Por Stan Lee, Jack Kirby e Larry Lieber, o irmão do Stan Lee. Essa história, a melhor qualidade que você vai encontrar lá no Brasil, na minha opinião, você pode ter outra de luxo aí, porque já foi publicado trocentas vezes, mas para mim a mais legal é esse aqui. Biblioteca Histórica Marvel, o poderoso Thor, número 1, só tem o número 1, não saiu mais depois. Qualquer fã das antigas reconhece o Thor de cara assim na tela, tá muito bem representado, muito parecido com o que é nas histórias em quadrinhos. A única coisa que eu sinto muita falta é ele não usar o elmo, né? Ele usa o elmo só no primeiro filme, mas aqui eu não saberia disso, estaria vendo pela primeira vez, mas eu falo, pô, cadê o capacete do Thor? O cara é um viking, né? Eles perderam a chance de usar isso mais vezes, né? Aquele capacete, tem um capacete bem legal. Qual é a dificuldade, né, de você fazer um capacete viking para representar no cinema? Foi a coisa mais básica, assim. Eles optaram por deixar ele sem capacete. Parece que ele vai usar agora no filme Ragnarok, mas uma coisa meio estilizada, e vai usar bem por pouco tempo, só quando ele estiver ali na Arena dos Gladiadores. A história do filme é basicamente a história da origem do Doutor Estranho, que a gente já viu nos quadrinhos. Tem umas diferenças, principalmente na caracterização de alguns personagens, que a gente até já citou, mas é aquela história. Ele é um médico, um cirurgião que fere as mãos num acidente, e aí ele não consegue mais operar, ele fica revoltado com isso, ele é um cara muito arrogante, e ele acaba recebendo uma informação de que tem um tal de um ancião que poderia curar essa doença que a medicina normal, esses danos na mão dele, né, que a medicina normal não poderia curar. Então ele viaja lá para o Tibete e lá ele acaba descobrindo um universo bem maior, que ele tem uma aptidão para as artes místicas, acaba se tornando o mestre das artes místicas. A história é basicamente igual. Algumas diferenças que a gente vê. No filme, o olho de Agamotto é uma das joias do tempo, né? Nas histórias em quadrinhos não, o olho de Agamotto é um artefato místico e as joias do tempo são artefatos cósmicos, não tem relação um com o outro. Mas tem várias coisas no filme que remetem às histórias em quadrinhos. Eles falam de bastão de Watumb, que é um artefato que aparece muito nas histórias em quadrinhos e o Doutor Estranho usa. Eles mencionam o Tribunal Vivo, que é uma entidade cósmica do universo Marvel. A gente vê as dimensões paralelas quando o Doutor Estranho começa a viajar para outras dimensões, e muitas delas se parecem muito com a forma que o Steve Ditko desenhava essas outras dimensões. Tem uma piada na hora que ele pega a senha do Wi-Fi, que a senha do Wi-Fi é Shambhala. Shambhala é essa história em quadrinhos aqui que eu já mostrei para vocês, essa graphic novel. Aqui, então uma piada com o nome de uma das histórias do Doutor Estranho. Agora vamos lá, vamos à minha opinião. Histórias em quadrinhos ou filme, o que é melhor? As histórias em quadrinhos do Doutor Estranho, pelo menos na época que eu lia, nos anos 80, ali, começo dos anos 90, como eu falei, eram meio cansativas. Todo mundo tem aquela história, porque era um mix, né, as revistas, eram várias histórias de diferentes personagens. Sempre tem aquela que você tinha vontade de pular, né? Tem gente que fala que a do Homem de Ferro era mais chatinha naquela época. Aqui eu achava mais chatinha, era do Doutor Estranho. Falava, puta, quero chegar logo nos X-Men ou nos Vingadores, sabe? Eu quero pular logo aqui o Doutor Estranho. Eu não conhecia ainda essa parte aqui, essa fase clássica do Ditko, que é mais legal. Depois tem aquelas histórias também das graphic novels, que são bem legais, mas em termos gerais nunca tive um apelo tão grande assim pelo Doutor Estranho. O filme ele tem seus defeitos também, ele abusa da piadinha, ele não é um filme muito ousado em ser diferente. Todo mundo achou que ia ser um novo passo ali para a Marvel, mas não, eles seguiram a fórmula Marvel ali à risca. Mas mesmo apesar disso, ele pega essa origem do Doutor Estranho e transforma numa coisa bem legal. Então, na minha opinião, eu fico com o filme dessa vez. Valeu! Por favor, curte o vídeo, esteja você no YouTube ou no Facebook. Compartilha para quem você acha que vai curtir. Se inscreve no YouTube, clica no sino e entra lá também no nosso perfil no Instagram. A gente volta em breve com mais um filme, comparando a HQ que eu li e o filme que eu vi. Valeu, tchau.